mas às vezes nem tanto. Teve resistência? Teve Muita resistência. E a maior resistência que nós tivemos na época não partiu por parte de tanto do pescador, mas uma resistência de partes, vamos supor, política. Porque, professor Gonçalo, existe uma diferença. Luana, vereadora, e Luana, presidente da colônia. Eu sempre deixei bem claro para os nossos associados que lá é uma instituição, que lá eles são credenciados nela e que eu represento a entidade. Eu represento todos eles, independente de bandeira partidária que ele queira levantar. E isso eu deixei muito bem claro. Todos os nossos sócios são cientes disso. Talvez isso tenha me levado a vereadora mais bem votada no período, porque a partir do momento que eu levanto uma bandeira partidária dentro da instituição de trabalho em que eu atuo, eu começo a gerar uma discriminação. Excluir alguns, Eu vou excluir alguns. Então, a partir do momento que eu excluo, eu vou estar sendo perseguida também, às vezes, e, ao mesmo tempo, tendo rejeição. Porque eu estou lá para fazer o trabalho. Eu não estou lá para definir em quem você vai votar. O resultado do trabalho é quem vai dizer, que é você que vai me avaliar. Então, nessa época, a minha maior rejeição foi política, porque a entidade tinha virado uma politicagem. Dois tipos de política, né? Porque tem a política partidária, né? E tem a política interna da colônia, porque existe uma disputa também interna para ocupar a presidência, para ocupar a diretoria de um modo geral. Então, são dois enfrentamentos políticos. Sim. Né? A rejeição. A rejeição, a resistência em si, na época, quando eu assumi a junta governamentiva, era para ser 6 meses. E aí, quando eu fiz os relatórios que foram pedidos, de quem são, de quem não são sócios ativos e inativos, de quem faz seguro, de quem não faz, na época era o 520 seguro defeso, que a colônia dos pescadores fazia. Desses 520, 264 carteiras estavam suspensas, fora do mapa. Ou seja, essas 264 carteiras estavam fora do mapa por motivos, às vezes, de falta de cuidado, de uma não manutenção dela, que é feita no aniversário do pescador, e deixou de fazer 1 ano, no próximo ano ela já vai ser suspensa. Se eu não faço a manutenção, eu estou dizendo que eu não estou ativo, que eu não estou na atividade. Então, às vezes, existia a forma maldosa de até de deixar acontecer para prejudicar, às vezes, a pessoa. Então, com isso, eu fui resgatando este sócio. Essas carteiras suspensas, eu comecei a chamar todos eles, recadastrei todas elas, incluso todas no sistema. Partiu para novos pedidos. Esses novos pedidos foram filhos de pescadores já antigos, que queriam ter a sua carteira, não conseguiu. O filho, a esposa, às vezes, de pescadores natos que vivem da atividade, mas ele não tinha oportunidade de tirar a carteira. E nós abrimos a oportunidade para eles. Nessa época, quando era manual, a gente requeria o ofício aqui, levava para a Superintendência Federal da Pesca em São Luís, eles nos davam um protocolo, e a federação que nós pertencemos, na época, entrou com uma ação na Justiça, pedindo que o INSS autorizasse a inclusão dessas pessoas, desses pescadores, no sistema do INSS em pedido de seguro-defeso, porque ele protocolou o pedido de carteira. Agora vai da superintendência do órgão a liberar aquela carteira. Mas sabemos que é uma demanda muito grande em todo o Brasil. Então, houve esse pedido e foi anexado judicialmente. Então, de 520, nós partimos para 980 seguro-defeso. Foi quebrando as barreiras. Algum problema, Joel?
Caiu a internet? Tá bom. Então, assim, você foi quebrando barreiras, e isso já te levou a uma eleição com chapa única, né? Você não teve nem resistência. Isso mostra que o trabalho foi bem feito, né? Você conseguiu ir apaziguando os ânimos e conquistando os filiados à instituição. E aí você fala assim em separar, mas quando você separa e deixa claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, as pessoas acabam te respeitando mais e você ganha legitimidade política, tanto interna quanto uma legitimidade política eleitoral. Tanto é que você conseguiu ser a vereadora mais bem votada de Penalva. E aí, quando você ganha essa legitimidade política, isso te permite fazer coisas até antipopulares.